Oi gente, tudo bem com vocês? E aí, como é que vocês estão passando essa loucura toda que está acontecendo? Retornando devagarzinho aos trabalhos e voltando a fazer os vídeos, né? Hoje a gente vai falar de um assunto muito interessante que muita gente tem curiosidade. Quantas vezes meus amigos tatuadores vão lembrar quando eu falar disso? A gente ouve o cliente falando assim, que era um traço bem fininho, né? Hoje em dia, principalmente, as pessoas têm procurado muito, né? Escritas, tatuagens minimalistas, coisas com traços muito finos. E eu gostaria de conversar um pouco com vocês hoje sobre isso, né? O fine line, que são essas linhas finas, né? Os traços finos que a gente tem feito muito, né? Trabalhado muito ultimamente com isso, tem algumas particularidades. E é sobre isso que a gente queria falar um pouquinho. Existem alguns profissionais que, para chegar nesse resultado do fine line, pode ter uma variável de máquina, de agulha, de pigmento. Tem profissional que prefere diluir o pigmento para ficar uma linha um pouco mais suave. Então isso é muito de cada profissional encontrar ali a maneira dele trabalhar e como ele vai conseguir alcançar o resultado. Por que eu tô falando isso? A gente escuta muitas vezes o cliente falar assim, mas a tatuagem clareou muito, mas a tatuagem falhou, mas a tatuagem perdeu. Então o que eu gostaria de falar com vocês hoje? Primeira coisa, gente, para de pensar que o tatuador é uma máquina de impressão. O tatuador não é uma impressora, né, que simplesmente reproduz o desenho. E a pele não é uma folha de papel, né? Eu sempre falo isso nos meus vídeos. A pele não é uma folha de papel, a pele tem variáveis de textura, tem variáveis de tamanho de poro, tem variáveis, às vezes, até dependendo do mesmo cliente, de cada lugar do corpo que você vai tatuar é diferente, a textura da pele é diferente, a questão da cicatrização. Então eu procuro sempre conversar com o cliente antes de começar a tatuagem, ver qual que é a expectativa dele, ver o que ele está imaginando daquilo ali, por quê? Quais são as variáveis que eu estou dizendo que pode ter? Com o tempo, a gente percebe que alguns traços dão uma engrossadinha em algumas pessoas, ou às vezes pode falhar e ficar muito fino, né? Ou às vezes perder um pouco da pigmentação, fica claro quando cicatriza. A primeira coisa, sobre a cor, é normal que a tatuagem, quando cicatrizada, ela dê uma clareada. Vou te falar por quê. Porque no dia que a gente está fazendo ali, eu tenho tinta na segunda camada da pele e na primeira, então ela tá bem pretinha, porque eu acabei de fazer a tatuagem. Com o passar do tempo, ela cicatrizando, ela vai perdendo aquelas células ali de cima, né? A nossa pele está se renovando o tempo todo e é natural que fique lá a tatuagem na segunda camada da pele, que fique um pouco mais opaco, né? Então eu sempre explico que tem a questão da melanina, de como incide a luz naquele lugar do corpo e às vezes a gente vai olhar em uma pessoa vai ficar mais escurinha, na outra pessoa vai ficar mais clarinha. E por que eu tô falando isso? Porque o fine line e esses trabalhos bem delicadinhos principalmente, a gente bateu o olho, a gente já enxerga onde tá falhadinho, onde tá muito clarinho, né? Diferente de um desenho às vezes maior, que te chame atenção para outros detalhes de cor e de sombra, e você não presta muita atenção nos traços, né? Já o fine line, geralmente como é só linha, ou uma sombrinha muito suave, ou uma coloração muito suave, você bateu o olho, você já viu onde está falhadinho ali. Então, cada profissional, como eu disse, tem uma forma de trabalhar. O que eu costumo fazer é sempre pedir para minhas clientes que me mandem uma foto, depois de uns 2 meses mais ou menos de cicatrização, para eu dar uma olhadinha como ficou, ver se realmente é necessário aquele retoque, né? Porque quando que a gente faz retoque? Quando você bate o olho, prejudica ali a visibilidade do desenho, da escrita, tem um traço mais falhadinho. Agora, por exemplo, só deu uma clareadinha aqui. Não tem mais essa história de, a cada 2 anos tem que ficar retocando minha tatuagem. Por quê? Quanto mais pigmento você vai jogando na pele, toda vez, mais pigmento tem lá dentro, maior a possibilidade dela engrossar, né? Então a gente inclusive fala sobre isso em relação a tamanho, que às vezes a pessoa fala, eu quero bem pequenininha, mas traço muito pertinho, o que acontece? Se der uma engrossadinha com o passar do tempo, ele vai juntar e você vai ficar com um borrãozinho ali, uma tatuagem borradinha. Então, inclusive isso a gente tem que
avaliar, e eu sempre faço isso junto, no dia da tatu, com uma boa conversa com a cliente, explico tudo direitinho, colo o decalque para ela imaginar como vai ficar o tamanho, e a gente respeita um espaçamento mínimo entre uma linha e outra para não ter esse perigo, né, de borrar a tatuagem com o passar dos anos. Então, quando vocês forem pensar em fazer, né, uma tatuagem, principalmente essas pequenininhas, coraçãozinho, escritinha, fine line, gente, tenham a consciência de que pode acontecer de falhar ou não, pode acontecer de engrossar ou não. E como eu disse no meu primeiro vídeo, a gente tem que estar preparado para ter uma tatuagem, não é só o fazer, né? Tudo depende do profissional que vai fazer, depois tudo depende da sua pele, como é a sua cicatrização, depois tudo depende do cuidado que você vai ter no pós-procedimento com a tatuagem, que isso é importantíssimo também, e desse pós-atendimento, desse acompanhamento do profissional para saber se você ficou satisfeito, se tem alguma coisa que te incomoda. Às vezes, eu não estava imaginando tão fininho, quero dar uma engrossadinha, não tem problema. Eu sempre brinco com as meninas, eu falo antes falhar um pouquinho do que ficar muito grosso, borrar, né? A gente fala estourar o traço, né? Então, gente, não se preocupem com essa questão, com essa dúvida de retoque, enfim, pode acontecer ou não, pode ser necessário ou não, isso tem que ser uma avaliação profissional, tá? Não adianta o amigo, o vizinho falar, mas tá borrado aqui, mas tá falhado aqui. Conversa com o seu profissional, peça um pós-atendimento, fale com o profissional. Não adianta você às vezes sair de um estúdio e ir para o outro estúdio e falar para o outro profissional, você não acha que aqui tá falhadinho? Gente, você tem que ter liberdade de conversar. Hoje em dia os profissionais estão muito mais abertos, estão muito mais cheios de informação, estão muito mais receptivos. Então vocês têm que conversar com o profissional sim, volta lá, manda uma mensagem, fala, olha, é assim mesmo, não é? Tô com dúvida, vamos conversar. Eu tava conversando com um amigo meu ontem e ele tava falando, né? A gente tava falando sobre isso. A partir do momento que eu resolvi tatuar, eu tenho que fazer bem feito. Ninguém escolheu pra mim, eu escolhi ser tatuadora, então é minha obrigação fazer bem feito. Mas também é obrigação do cliente que procura a gente cuidar, tirar dúvidas, se informar, ver o que ele quer, pesquisar antes, pesquisar os estilos, porque hoje em dia tem muita coisa diferente, então na nossa cabeça tem 1 milhão de coisas diferentes. Então, gente, por favor, sejam muito abertos com os profissionais, com seus tatuadores, né? Conversem bastante antes, conversem bastante, tirem todas as dúvidas no dia do procedimento e conversem muito depois também. Se algo incomoda, se algo não tá legal, por favor, entre em contato, né? Eu deixo isso muito claro para meus clientes, entre em contato, pergunta, tira dúvidas, se não tiver satisfeito, volta, a gente faz um retoquinho se for necessário, a gente faz uma correção se for necessário, porque como eu disse, é pele, não é papel. E a nossa mãozinha ali é um trabalho manual, né? Um trabalho artístico é um trabalho manual. A gente não é uma máquina de impressão, né? A gente não consegue reproduzir, né? Eu sempre brinco que eu falo que não é produção, né? É a qualidade e a atenção que você dá para cada procedimento e para cada pessoa que te procura. Tá bom? Falei demais de novo. Um beijo, fiquem com Deus e a gente vai se falando. Tchau! O WhatsApp nós vamos deixar aqui. Eu não sei onde o Gustavo vai colocar o WhatsApp. Vocês podem entrar em contato nesse WhatsApp, ok?